Olá, graça e paz para todos que estiverem assistindo esse vídeo e um carinho especial para a Sala das Mulheres da Igreja Metodista de Lorena, a classe Nova Jerusalém. Que Deus as abençoe, que Deus guarde o coração de vocês e que nós possamos, durante esse período de estudo, tirar proveito daquilo que nós conversarmos por aqui e que nós possamos aprender mais e mais da palavra de Deus, que esse é o nosso objetivo, né? Então, vamos orar. Paizinho Santo, eu te peço, Senhor, que abra a nossa mente, que abra o nosso coração, para que nós possamos aprender mais das Tuas palavras, que nós possamos crer, Senhor, naquilo que Tu falas, através da Tua palavra santa, que é a Bíblia Sagrada. Ensina-nos a crer nas Tuas promessas e esperar em tudo aquilo que Tu prometestes a nós. Nós oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar, durante os estudos agora desse período, nós vamos falar sobre promessas. E nós sabemos que a Bíblia é cheia de promessas e nós queremos aprender mais sobre essas promessas e entender por que nós precisamos conhecer as promessas que estão na palavra de Deus e como aguardar, né, em Deus aquilo que Ele mesmo prometeu a cada um de nós. Então, nós vamos primeiro ver, né, o significado do que é uma promessa e vamos então entender por que Deus faz promessas ao seu povo. E nós que somos convertidos, né, que conhecemos a Jesus, temos que saber que as promessas são para nós, para os filhos, para aqueles que aceitam tudo aquilo que Jesus fez por nós, né? Então, eu fui procurar no dicionário, né, para ter um conceito bem explicadinho, bem amplo, do que é uma promessa, o que é prometer e até quem é que pode fazer uma promessa, né? Então, vamos começar falando o que é prometer. Primeiramente, prometer é um verbo, né? E verbo é uma ação. Então, prometer é dizer, é comprometer-se, é anunciar com antecipação, é prenunciar. Um exemplo, quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Abraão era já idoso e Sara, sua esposa, era estéril. Então era uma promessa que, na verdade, aos olhos humanos, era impossível de acontecer. Como Abraão seria pai de muitas nações? Só que quem prometeu foi Deus. Então, Ele é poderoso para cumprir aquilo que diz, né? E Abraão é pai de muitas nações, segundo a promessa feita a ele por Deus, né? Num momento em que seria impossível que isso se cumprisse. Mas Deus cumpre aquilo que promete. E o que é uma promessa? Uma promessa, então, é um compromisso oral. Alguém fala algo para outro alguém, se comprometendo com aquilo que diz. A promessa, então, ela faz com que alguém assuma uma obrigação de fazer aquilo que disse que faria, né?
E na Bíblia existe a profecia lá em Isaías, mais ou menos 760 anos antes de Cristo, a respeito de Jesus. E Jesus é também uma promessa de Deus, né? Porque a profecia foi dada a Isaías, mas era uma promessa de que nasceria alguém para libertar Israel do seu pecado. E essa profecia, então, termina assim, dizendo: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso aqui. Tudo que foi prometido lá, né? Até o local onde Jesus nasceria. O que Jesus seria, príncipe da paz. E, então, era uma profecia com promessa. Promessa essa que Deus, com seu zelo, fez cumprir. Então, a gente precisa entender o que é prometer e o que é promessa. E também lembrar que se alguém fala alguma coisa, faz uma promessa, essa pessoa precisa ter um compromisso com o que diz, né? A pessoa pode prometer algo, sim, só que ela tem que cumprir. E nós sabemos que Deus, ele cumpre tudo o que diz, porque ele tem um compromisso consigo mesmo. Ele não jamais diria algo que ele não faria, porque ele é a própria palavra. E ele é fiel àquilo que ele diz. Em Deus não há incoerência, em Deus não há imperfeição, em Deus não há falha. Por isso, nós podemos crer naquilo que ele diz. Se ele prometeu, ele há de cumprir, porque o compromisso dele é mais do que uma simples oralidade. É simplesmente aquilo que ele é, aquilo que ele fará. É isso que ele promete àqueles que creem. Então, quanto ao cumprimento das promessas, a gente pode ficar tranquilo, porque isso é por conta de Deus. A nossa parte é crer. Crer que Deus fará. O nosso versículo base para esse estudo se encontra lá em desculpa, deixa eu abrir aqui para ler para vocês o versículo que nós temos como base. Está lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. E o versículo diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por que para Deus não haverá impossíveis? Porque nós cremos no Deus do impossível. A palavra impossível não é uma palavra que possa ser atribuída a algo que Deus fale ou faça. Mas o impossível é para nós, que somos falhos, que somos limitados e que muitas vezes não conseguimos nem ter fé no Deus do impossível. Por isso nós podemos descansar quando nós estamos dizendo de promessas feitas por Deus para nós, porque Deus é fiel às suas promessas e para Deus não há impossível, certo? Por isso nós podemos crer que todas as promessas feitas por Deus serão cabalmente
realizadas. Por quê? Porque Deus é Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus e todas as promessas que ali estão se cumprirão. Muitas do Velho Testamento nós já vimos que já foram cumpridas. E muitas do Novo Testamento nós aguardamos em fé, sabendo que Deus fará no tempo certo, na hora certa e do jeito certo. Né? Porque nós sabemos também que um outro atributo de Deus é a perfeição. Porque nós, muitas vezes, achamos que algumas coisas estão atrasadas ou que as coisas acontecem tardiamente, mas isso é na nossa visão limitada. Quanto ao que Deus faz, é tudo exatamente no tempo certo. Né? E muitas vezes também na palavra de Deus está escrito que muitas vezes nós julgamos, né, que as promessas de Deus são tardias, mas é pelo contrário, é pela misericórdia de Deus, porque Ele quer dar tempo para que mais pessoas se entreguem, se convertam, que as coisas muitas vezes são prolongadas, para que mais pessoas tenham chance de conhecer a palavra de Deus. Por isso, o mandamento, né, que é para nós que já conhecemos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para que mais pessoas tenham a graça de entender as promessas, crer nas promessas e participar das bênçãos, né? Então, nós quando falamos nas coisas de Deus, temos que ter a seriedade de saber que quem promete é Deus, e Deus cumpre o que diz, porque Ele jamais voltaria atrás na sua própria palavra, porque Ele é santo, santo, santo. Deus é perfeito. Deus tem o tempo para todas as coisas acontecerem, porque Ele está no domínio, Ele está no controle, Ele é o Todo-Poderoso. Então, o que eu e você podemos fazer? Podemos crer. É isso. A nossa parte é crer. E nós vivemos num mundo onde a palavra promessa, ela ficou deteriorada, ela foi deturpada. Por quê? Porque existe até aquela frase que diz: a promessa é feita para ser quebrada. Não é verdade? Por que acontece essas coisas aqui, nesse mundo que nós vivemos? Porque o inimigo, ele é astuto e ele sabe que quando nós vivemos uma realidade, nós passamos a descrer daquilo que é prometido por Deus, por viver num mundo onde promessa não é dívida. Não é verdade? Antigamente, as pessoas honravam a sua palavra e existia a frase promessa é dívida. Só que nos dias de hoje, infelizmente, as pessoas não honram mais a sua palavra, né? As pessoas compram aquilo que não pode pagar e não pagam. As pessoas dizem aquilo que não deveriam dizer e depois dizem que não disseram. As pessoas muitas vezes fazem aquilo que outro chegou a ver, mas depois disse que não fez. Promete que vai viver com uma pessoa a vida inteira, mas depois, na primeira briga, se separa. Promete que vai criar o filho que pôs no mundo, mas depois não cria, não educa, não cuida, não alimenta. É isso que nós vivemos na sociedade atual. E as promessas feitas, elas são desfeitas com a maior naturalidade. E isso faz com que nós, muitas vezes, achemos que as promessas de Deus
vão por esse mesmo caminho. Mas isso não é verdade. O inimigo, ele muda o sentido das coisas, ele muda o sentido das palavras, ele trabalha na linguagem. Porque muitas vezes, quando alguém fala em promessa, o outro já fala, não prometa nada para mim. Eu não gosto de promessa, porque depois a decepção é grande. Quem nunca ouviu isso? Tem gente que tem pavor de promessa, porque de tantas vezes que já sofreu decepção por acreditar numa promessa e depois essa promessa ser desfeita. Mas nós estamos falando que isso acontece entre os homens, entre as pessoas de uma sociedade, nos dias de hoje. Mas nós temos que crer no Deus da eternidade, no Deus que fala e cumpre, porque Ele honra aquilo que Ele é. Certo? Então, quando nós falamos nas promessas da Bíblia, nas promessas que Deus fez e assinou embaixo, nós podemos crer e aguardar, porque todas elas vão se cumprir, para a glória de Deus. Quando a Bíblia, que é a palavra de Deus, fala em promessas, ela fala naquilo que Deus dá ou dará gratuitamente aos seus filhos. As promessas são presentes de Deus. Agora, são presentes que precisam ser aguardados em fé, em fidelidade. Né? Porque muitas vezes nós achamos que Deus fará tudo que nós quisermos, como os filhos mimados que nós muitas vezes somos, até porque a igreja evangélica, a igreja cristã atual, ao invés de se colocar como parte da situação, quer se colocar como a própria situação. Porque nós vemos muitas vezes as pessoas ordenando aquilo que desejam. E não é assim. Deus nos dará aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes o que nós queremos nos levará à destruição. E Deus é Deus de amor, Deus de certeza, Deus perfeito, que sabe todas as coisas. E nós vivemos pela misericórdia e temos que crer na promessa do Deus misericordioso, que fará aquilo que nós precisamos e jamais o desejo do nosso coração corrupto e corrompido, né? Deus, então, na sua perfeição, Ele faz tudo de forma coerente e no tempo certo. Isso é importante a gente saber, porque nós vivemos uma sociedade que cobra tanta agilidade, tanta rapidez, né? É tudo fast, é fast food, é fast tudo. E nós, muitas vezes, não temos paciência de aguardar em Deus aquilo que Ele já disse que vai fazer. Então, que Deus tenha misericórdia de mim, que tenha misericórdia de você, que tenha misericórdia da igreja dos nossos dias, que muitas vezes nós temos pressa, mas uma pressa que é do nosso tempo. Nós achamos que nós estamos num balcão do McDonald's, onde nós pedimos e ordenamos e contamos no relógio quantos minutos vai levar. E as coisas de Deus não funcionam assim, porque funcionam no tempo de Deus e pela graça dele.
A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Então, nós cremos nas promessas que são feitas por Deus e Ele fará no tempo devido. Certo? Podemos crer. Ele não é filho dessa sociedade que diz que vai fazer e não faz, que promete para conseguir alguma coisa, mas não cumpre. Deus é Deus. E a palavra de Deus diz assim: porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? É lógico que tudo que ele fala, ele faz, e tudo que ele promete, ele cumpre. Glória a Deus. Glória a Deus por essa maravilha de realidade. Que a realidade de Deus não é a nossa realidade humana. Deus promete e eu creio. Essa é a parte gostosa, né? Poder crer por saber que Deus fará. É muito bom. Lá em 2 Pedro 3, versículo 9, está escrito assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Ao contrário do que nós pensamos, né? De que as coisas demoram, a palavra de Deus diz que Deus não demora para cumprir a sua promessa. Porque o tempo de Deus é o tempo certo, né? Ao contrário, ele é paciente para conosco e ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, muitas das promessas de Deus ainda não foram cumpridas pela paciência de Deus. Ele aguarda que mais pessoas cheguem ao arrependimento. Isso é lindo, né? Temos que crer e viver nas promessas. Firmes. Tem um hino maravilhoso que fala, né? Firmes na promessa. Firmes, firmes na fé, pois quem faz as promessas bíblicas garante a palavra dita. Ó que delícia! Deus promete e Ele mesmo garante. Você não precisa ir lá fazer um seguro, porque Ele mesmo assegura. Temos então em Deus a garantia das promessas, pois a fidelidade é um atributo de Deus. Deus não é como nós, que volta atrás, que se arrepende do que disse, que finge de louco, né? Fui eu que falei isso? Ai, não lembro não. Esse não é nosso Deus. Deus, ele tem como atributo, como qualidade, a fidelidade, né? A honra. E ele não pode ser incoerente consigo mesmo, porque quando ele diz aquilo que já está pronto para ser feito, aquilo que vai se cumprir. E para isso, Deus usa simplesmente daquilo que é natural a ele, a fidelidade e a perfeição. Por isso ele não volta atrás, ele não se atrasa, ele não duvida de que aquilo vai dar certo, porque Deus sabe todas as coisas, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Nada para ele é impossível ou difícil. E ele é eterno. E por ser eterno, muitas vezes nós não entendemos o tempo de Deus, porque ele é eterno e quer para nós a eternidade. E muitas vezes nós estamos pedindo e querendo correr atrás daquilo que é efêmero, que é passageiro, e que Deus nem prometeu para nós, e nem dará, porque pode nos levar à frustração e até perda da salvação
por coisas fúteis. As promessas de Deus são para a eternidade, para a vida eterna, para o nosso deleite, para a nossa alegria, para a nossa completude, para a nossa felicidade. E muitas vezes eu vejo aí, né, crentes dizendo que Deus prometeu um carro novo, que Deus prometeu uma casa bonita. Deus tem promessas bem mais importantes que isso, né? A gente pode ter certeza que as promessas de Deus são para a nossa salvação e para a nossa vida eterna. Então, que Deus possa nos amolecer o coração, que possa abrir a nossa mentalidade para que nós possamos conhecer as promessas e viver por elas. Porque nós sabemos que aquele que garante, aquele que determina as coisas é o nosso Deus, o Senhor de tudo, o Senhor do tempo. Que Deus nos abençoe e que durante esse estudo das promessas nós possamos aprender a confiar mais no Deus da promessa. Deus te abençoe. Um beijo.